Cantada. Você acha que cantada funciona ou não? Funciona em determinada situação. Porque, cara, quando eu era moleque, eu já passei cada vergonha. Eu cresci em Santos, né? Meus pais são de São Bernardo, mas a gente sempre ia em Santos, que minha tia morava lá e tal. Aí, às vezes, a gente ia passar na praia, os paulistas lá. E aí, um cara falou pra mim, ó, Vilela, passa na frente e fala assim, acho que Deus existe. Uma cadeira que tinha um monte de mulher lá. Aí falou, deixa que eu finalizo. Aí eu passei na frente e falei, acho que Deus existe. Ele veio atrás e falou, porque eu estou vendo as filhas dele aqui. Eu nem olhei pra trás, cara. Eu fui embora de tanta vergonha. Mas é boa essa aí, galera. Nossa, Galera de casa vai fazer essa aí. Pra carnaval, essa aí, Nossa, cola. mas, cara, aí eu percebi o seguinte, que se eu dependesse, se fosse depender desses caras, eu não ia nunca conseguir ficar com uma mulher. E aí eu percebi, cara, que a melhor coisa é você chegar sozinho num grupo de mulher e trocar ideia, cara. Eu Você fazia ganha muito uns isso. pontos absurdos. Quando eu descobri isso, porque cara, você que é mulher, você não tem noção do que é um cara eu sempre fui tímido, sair da sua posição e até onde vocês estão e começar uma conversa. Então eu sempre começava a conversa, aí chegavam os outros e continuava a conversa. Mas quando eu descobri que o meu lance era conversar e trocar ideia, é como se eu tivesse ganho um superpoder, cara. É verdade. Porque isso faz uma puta diferença. Deixa eu te contar. E saber conversar, não é? E aí, meu? E aí, gatinha? Não, pô, que legal, não sei o que, vocês estão aqui. Sabe? Ter assunto. E principalmente ouvir o que as meninas estão falando. Porque não adianta nada você falar, você tem que ouvir o que elas estão falando e a partir daí desenvolver a conversa. Perfeito. Eu ensino algumas... Posso ser um podcaster sedutor? Pode ser. Vamos fazer um canal, podcaster sedutor? Boa ideia, cara. Você viu a empolgação? Pode depender da empolgação Mas dele. Mas o que você falou faz todo sentido. Existe um conteúdo pago meu que eu ensino justamente como você usar as informações que você tem como ferramentas para gerar atração. Depois, por exemplo, você descobre uma informação de uma garota. Por exemplo, que ela gosta de bolo de chocolate e suco de laranja. Tá. Vou ser bem superficial aqui, né? E aí você vai conversando. No final você fala assim, eu tenho que ir agora. Mas outro dia a gente combina o bolo de chocolate e o suco de laranja, porque eu conheço a melhor doceria da cidade. Sei lá, uma coisa assim. Hoje em dia com rede social é mais fácil, mas antigamente você não tinha acesso às informações. Né? E aí você prova para ela que você estava prestando atenção nela desde o começo, que você captou aquela informação, você já demonstra interesse, sabe? Então você ativa uma coisa. Mas você contou da cantada do seu amigo ali, que ensinou para você. Teve um amigo meu que era bonitão, que eu falei que eu saía muito com ele. Todo cara tem um amigo bonitão. E aí eu... Cara, ele ficava com muitas mulheres. Era a fase que eu tava descobrindo ainda, entendendo a sedução. E eu falei, cara, me diz aí o que tu fala pras mulheres, cara. Eu preciso saber, porque tu fica com muitas mulheres. Eu preciso saber o que tu fala, cara. Ele dá R$200 pra elas. Que nem outro carinha. Aí... esqueci até de contar outra história, depois a gente volta. Aí ele pegou e falou assim, cara, eu chego na menina e falo, o que você faria se eu te roubasse um beijo? E aí ela fala assim, geralmente ou elas vão aceitar o beijo, ou elas vão falar, eu te daria um tapa na cara. Daí ele responde, então prepara a mão. E aí ele vinha. Calma. Cara, eu nunca pegaria uma mulher fazendo isso, cara. Eu tomaria muito tapa na cara. E foi isso que me aconteceu. Ele me ensinou essa, eu falei, pô, beleza. E aí eu fui usar essa. Falei assim, oi, o que você faria se eu te roubasse um beijo? Ela falou, eu te daria um tapa na cara. Eu disse, então prepara a mão. Cara, não deu nem tempo de eu acabar de falar que eu já levei um tabefe na cara. Qual que é a moral da história? Cantada tem que ser utilizada quando há um nível de atração já acontecendo. Eu vou falar essa porque viralizou já. Eu tive no podcast do Vitor Metaforando, né? E lá eu ensinei uma cantada. Mas, por favor, não usem essa abordagem sem contexto. Tem que deixar isso claro. Se for fazer um corte disso aí, deixa claro. Não use isso sem contexto. Já peguei pessoas usando isso pela internet. E era uma ferramenta, uma frase que eu utilizava muito quando eu tava com uma intimidade criada com a garota. Sabe quando você tá com uma garota e você sabe que ela quer ficar com você? Ou pelo menos você desconfia que ela quer ficar com você. Mas você quer lançar uma isca pra ver se ela morde a isca? Então, eu pegava e chegava pra garota assim. Vem cá, deixa eu te falar uma parada. Seu beijo deve ser uma delícia pra ser assim tão difícil, né? Eu falava isso. Por quê? Porque se eu falo isso, ela tem duas formas de responder. Ou ela fala, não, meu beijo não é difícil, é porque você não tentou ainda. Daí eu falava, então vem cá e beijava ela.
Ou se ela respondesse. Ou se ela ficasse em dúvida. Tipo, meu beijo deve ser uma delícia. Daí eu falava, você não sabe, né? Você nunca se beijou, né? Ela respondia, é realmente. Então vem cá que eu experimento e eu te falo se é bom ou não. Tá ligado? E eu fazia isso quando havia intimidade, já era batata. Sempre conseguia resultados positivos com essa abordagem. Porém, precisa ter o antes. Não adianta você chegar numa mina e falar isso. Eu nunca tive uma cantada infalível. Sempre foi meio adaptar o momento. Essa não era teoricamente não, eu sei, infalível. Mas, ou ter alguma que você use sempre, assim, cara. Eu sempre tive que tentar improvisar. É o melhor. Porque nunca dava certo quando... deu certo aqui, não vai dar certo ali. Não tem como. Mas em balada, cara. Balada sempre foi um ambiente que eu não gostava muito, porque na balada tem o som alto, é difícil conversar, então o visual conta muito, a abordagem mais agressiva conta muito, pelo menos na época eu era moleque, o cara chegar já tentando beijar. Hoje em dia eu não sei como é, mas os caras tentavam, às vezes falava só oi e tal, e tava beijando, e eu não conseguia fazer isso. Sim. Eu tinha que trocar ideia durante um tempo pra depois tentar beijar. Então, balada era sempre muito difícil. Ou eu conseguia tirar ela do barulho e ir num lugar mais calmo e conversar, mas era muito difícil. Era um sofrimento, porque você via seus amigos vão se dando bem e você ia sobrando pro final, né? Exatamente. Eu acho assim, sedução é adaptação. Então, assim, o melhor cenário possível, uma balada, isso é realmente, a aparência conta muito, né? Você ter uma boa comunicação conta muito. O bem mais precioso que você pode conquistar na balada é a atenção. Você tem que conquistar a atenção. Então, você tem que fazer diferente, você tem que agir diferente. Se um cara chega, todas as garotas, da mesma forma que os outros caras chegam todas as garotas, não vai dar certo. Então, o que eu recomendo? O que eu falo pra galera? Quebra de padrão. A parada mais importante hoje na sedução é a quebra de padrão. Você fazer algo inesperado que a garota nunca viu. Por isso que... vomitar no pé dela. Não, algo positivo, desculpa. Mas na balada isso não é tão inesperado, viu? É verdade, é verdade. Pode acontecer. Aí, então, você fazer alguma coisa diferente. Eu tinha uma abordagem, você falou que gostava muito de abordar grupo de garotas. Eu também, adorava. Só que eu não era o tipo de cara que chegava dando em cima e demonstrando o meu real interesse. Eu gostava de usar uma abordagem tipo... Pô, meninas, tava olhando vocês ali, vocês parecem ser as mais divertidas da balada. Vim aqui porque me perdi dos meus amigos, vou ficar com vocês aqui curtindo. E ali eu ganhava a confiança delas. Daí eu, por exemplo, perguntava assim, tinha 4 meninas, qual o seu nome? Aí elas falavam, Bianca, Laura, Renata, Roberta. Daí eu beleza, Bianca, Laura, Renata, Roberta. Bianca, Laura, Renata... Não, vocês não saem dessa ordem, senão vão me perder. Elas, Aí eu falava, me diz aí, quem de vocês é a mais encrenqueira? Assim, porque você eu não vou me mexer muito com você não, mas vocês estão de boa, né? Você parece, ela tem cara de mais brava mesmo. Eu ficava brincando aí vem outro detalhe importante da sedução também, a percepção de sinais. Sabe? Às vezes você tá dando atenção igualmente para 3 garotas e não tá dando atenção para uma. Isso é bom e ruim? Você tem que perceber se essa uma vai pedir a sua atenção. Se ela estiver pedindo muito a sua atenção, pode ser que ela esteja querendo a sua atenção. Entendeu? Outra coisa. A menina contou uma piada numa roda de amigos. A menina contou uma piada. Qual que é você como comediante? Qual é a expectativa quando termina uma piada? Risos. Os risos, claro. Porém, o comediante, ele só tem um foco de visão, certo? Então, se a menina contou uma piada, tem 3 rapazes, ela contou uma piada e olhou pra você, ela se importa mais com a sua opinião pra ver se você vai rir, entendeu? Então, pode ser que isso seja um indício de que ela tá mais interessada em você. Sabe? E aí tem a questão da postura também, por aí vai, sabe? Tem vários indícios, né? De inclinar, que mais? Permitir o toque, né? Permitir a aproximação. Uma coisa muito bacana de fazer também é você controlar a sua entonação vocal para puxar o rapport. O que significa isso? O espelhamento. Rapport. Rapport é uma sigla uma sigla da sedução que diz espelhamento. Por exemplo, se eu tô aqui sentado... Isso até é usado... até uma coisa que é legal de falar de sedução é porque sedução tem uma relação muito forte com vendas. Muitas estratégias de sedução, porque sedução... não deixa de você estar se vendendo, né? Exatamente. Então, assim, rapport é uma estratégia de venda. Por exemplo, se eu faço assim, se eu me posiciono que nem você, sabe? Tá. Então, eu tô fazendo com que você se sinta confortável na minha presença. Isso são teorias, né? São teorias que Mas o subconsciente... se eu vejo que você tá me imitando, eu falo, você tá me imitando? Exato. Então tem que ser muito bem calibrado, sabe? Então, assim, a entonação vocal também é uma coisa importante. O quê?
por exemplo, uma menina tá gritando muito, e aí você vai e fala baixinho com ela. Perceba se ela vai querer falar baixinho com você também. Ou seja, ela tá se adequando ao seu comportamento porque ela tá buscando talvez uma aprovação, entendeu? Entendi. Então, existem várias estratégias assim que podem influenciar. E aí, num panorama geral, você melhora ali a postura, o comportamento, a comunicação, o jeito de se vestir. Você melhora algumas estratégias até de imagem online. Hoje